Então, bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 30 de setembro do ano da graça de 2019. Bem, como o avião não caiu, já estou a fazer esta emissão a partir de Lisboa, embora para mim, em termos de relógio biológico, seja meia-noite. Bom, o que é que tenho para si hoje? Muita coisa, mas as matérias não vão andar muito de alguns assuntos que já vinham também da semana passada, nomeadamente toda esta atrapalhada, e isto é um grande eufemismo chamar esta história de atrapalhada ao assunto que envolve Tancos e o seu envolvimento na campanha eleitoral. E porquê? Porque, como já percebeu nos últimos dias, a estratégia para tentar esquecer este assunto é manipulação, deturpação daquilo que a Justiça diz, ataques à própria Justiça, conspiração e não sei das quantas. Mas eu já lá vou. Porque, entretanto, temos aqui o período de ordem do dia, que vai começar com Mário Centeno. Mário Centeno, Ministro das Finanças, e a forma um bocadinho obscurecida com que tem tentado contornar o episódio de eu continuo ou não continuo no cargo de Ministro das Finanças. Porquê é que digo isto? Nos últimos meses começou-se a notar um discurso diferente por parte do Ministro das Finanças sobre vai continuar no lugar, não vai continuar no lugar. Bom, Mário Centeno, quem o conhece de há anos, tem uma ambição muito grande. Ele queria ser sempre o Ministro das Finanças da União Europeia. Só que não há cargo de Ministro das Finanças. O mais próximo deste cargo chama-se Presidente do Eurogrupo. Mas Mário Centeno, desde cedo, queria chegar ao cargo, seja fosse como Comissário Europeu ou fosse outra coisa qualquer, que mais se aproximasse disto. Ora bem, essa oportunidade, a primeira, foi ao ar, com o facto de o Primeiro-Ministro ter escolhido outra pessoa para a Comissão Europeia. Depois veio a oportunidade do Fundo Monetário Internacional. Aquilo é uma chatice em Washington, é um fuso horário de 5 horas, não se pode vir a casa todos os fins de semana, como é o caso de Bruxelas, mas enfim, é um cargo de prestígio e é bem pago. E Centeno, percebendo que o seu campo de possibilidades estava a fechar, mostrou abertamente vontade de ir para diretor-geral do Fundo Monetário Internacional. O problema disto tudo é que estes cargos, como são todos negociados a nível internacional, e muitas vezes a qualificação ou os aspectos particulares de cada candidato não dizem nada, dizem a geopolítica, ficou de fora. Como podia ter ficado fora do Eurogrupo um dia, quer dizer, mas... E aqui o horizonte de Centeno começou a estreitar-se. Bom, qual é o problema de Centeno? Ele, do ponto de vista objetivo, não lhe interessa nada continuar no governo. Por várias razões. A primeira é que ele sabe muito bem que a conjuntura económica vai mudar. Em segundo, sabe que se essa conjuntura mudar, ele já não vai ter as facilidades que tem, porque ele tem a economia a crescer. Quando a economia está a crescer, todos os santos ajudam, não é? A receita fiscal só por ali adiante, é mais fácil esconder buracos, portanto, mesmo do ponto de vista estrutural as coisas não tenham mudado, e portanto Centeno está neste dilema. E agora a questão é, ele não pode dizer abertamente eu não quero continuar, porque ele é o grande trunfo de António Costa, por um lado. Por outro lado, porque, como ele próprio diz na entrevista que deu à Lusa, isto depende de várias coisas. Uma das coisas é saber o que é que vai acontecer com o resultado das eleições. Vai ser com maioria absoluta? É mais fácil para ele. Porque, embora ele tenha dado a fazer os fretes à extrema-esquerda, uma série de coisas, outras não fez. E algumas delas fez. Ele não tem interesse em continuar naquilo. Bom, por outro lado, é assim, embora não seja, eu já te expliquei isto aqui, não seja mesmo necessário ser Ministro das Finanças para continuar como Presidente do Eurogrupo, ajuda, e portanto Centeno vai mantendo este ram-ram, não responde, não é claro e tal, à espera de qual é que vão ser o horizonte de possibilidades antes de tomar uma decisão. Bom, mais... Ele, na entrevista à Lusa, e é isso que está aqui referido logo no texto do período de ordem do dia, diz que
Eu já tinha esta ideia formada na minha filosofia de estar em cargos públicos, neste caso como Ministro das Finanças, que é esta, que os cargos públicos devem ser exercidos num período limitado de tempo. Bom, dá jeito o Mário Centeno vir falar sobre isto agora. Porquê? Porque isto dá-lhe a justificação para dizer, bom, eu não quero ser eternizado como Ministro das Finanças. A questão não é essa. É que a Centeno não interessa continuar como Ministro. Até é provável que ele continue depois das eleições durante alguns meses. Não acredita que vai ficar para o resto do mandato, da legislatura. Bom, e depois, repare, se o problema é este, eu gostava de dar um conselho a Mário Centeno, que é, porque é que ele não fala de uma série de pessoas, umas do próprio Governo, outras no próprio Partido Socialista, que já estão nos cargos há muito tempo. Olha, quer um exemplo? Carlos César. Há quanto tempo é que ele anda em funções públicas? Bom, se calhar valia Mário Centeno pronunciar sobre isso também, já que está tão preocupado com exercer cargos públicos por um limite de tempo, não é? Aliás, e se ele quiser, olha para o próprio Partido Socialista e vê lá um monte de gente nesta situação. Portanto, o Ministro das Finanças não sabe o que vai fazer ainda, não quer continuar e vai entretendo-a com esta conversa porque não lhe dá jeito de falar noutra solução neste momento. Bom, mas daqui a uns dias já teremos algumas certezas sobre isso. Bom, déficit 2019, já falámos aqui na semana passada, tem sido o assunto recorrente ao longo dos últimos meses, praticamente desde o início do ano. Neste momento, eu tive a fazer umas contas no fim de semana com base naquilo que foram as correções da semana passada, do PIB e por ali adiante. Já lhe tinha dito que achava que isto ia correr bem, e neste momento perdi quaisquer dúvidas. Aliás, o Dr. Mário Centeno, o Ministro das Finanças, acaba por dizer, no final da semana passada, que admitir que o déficit pode ficar melhor do que os 0,2% que o Governo tinha previsto. Não, o déficit não vai ser déficit. O déficit deste ano vai ser ou equilíbrio orçamental zero, ou vai ser até um ligeiro superávit. E isto explica porque é que nos últimos meses, apesar de tudo, o Ministério das Finanças não libertou as quantificações todas. Isto explica o aumento das dívidas aos hospitais nos últimos meses. E isto explica que algumas escolas neste momento tenham aberto e fechado, e algumas ainda nem sequer abrem, outras abriram a meio gás, porque não têm pessoal auxiliar suficiente para garantir o funcionamento dos estabelecimentos escolares. É esta a razão, porque continua a assegurar-se uma parte de despesa, mesmo despesa essencial, porque Mário Centeno quer chegar ao final deste ano com zero ou então superávit. Portanto, em relação a isso, não haja mais pequena dúvida. Terceiro ponto, o crescimento do turismo em 2019. Temos falado disto com frequência. Eu estava a olhar para os números também e tentar decompor por mercados o que é que está a acontecer. Bom, em termos globais, o crescimento vai ser de 6 a 7%. Em termos de valores para o país, isto vai representar 17 mil milhões de euros. Bom, diga-me uma coisa, imagine você que existe um problema, que aparece um problema qualquer com a economia de vários países, de um dia para o outro, ou que as coisas se deterioram nos próximos meses. Já percebeu qual é o impacto que os 17 mil milhões de euros podem ter na economia portuguesa? Já percebeu o que é que pode representar um abrandamento significativo do número de pessoas que vêm para Portugal e que têm garantido não só que a balança externa não se deteriore mais rapidamente e, sobretudo, os empregos criados? Já percebeu isto? Bom, já agora uma coisa, havemos de analisar estes próximos dias. Como sabe, houve a falência da Thomas Cook. Era só a agência de viagens mais antiga da Europa. Bom, e já se percebeu que vai ter impacto em alguns operadores em Portugal. Eu só desejo uma coisa, até porque eu me prometia de voltar ao assunto no outro dia, eu só desejo uma coisa, que não me venham falar nas próximas semanas em subsídios para cobrir o buraco que alguns operadores vão ter, ok? Porque o contribuinte não pode ser chamado para estas coisas. É só um alerta, porque normalmente quando estas coisas acontecem, em Portugal há a tentação de ir a correr atrás da história dos subsídios. Ora bem, subsídios é coisa que subsídios é coisa que tem sempre o reverso da medalha, que é um subsídio quer dizer tributação a alguém, não é? Porque o dinheiro não cai do céu, os governos não têm uma máquina de imprimir moeda. Bom, terceiro ponto, ou melhor, quarto ponto. Houve uma senhora que postou uma informação no Facebook nos últimos dias que dava conta da sua mãe ter estado desde as 11h10 da manhã até à 1 da manhã nas urgências do Hospital de Viana do Castelo. Mas que durante esse período, às 23 horas, o Primeiro-Ministro deu entrada no Hospital de Viana do Castelo, nas urgências. E que parece que teve uma dor num pé, ou não sei lá, não sei o que aconteceu para o Primeiro-Ministro lá. Bom, e que nesse processo estará passado à frente de toda a gente.
Bom, como você sabe, os hospitais têm uma coisa chamada triagem de Manchester. Verde, amarelo e vermelho. Conforme a prioridade de quem deve ser atendido. Eu não sei se qualquer aquela maleita que acometeu ao Primeiro-Ministro para ir ao Hospital de Viana do Castelo pode ser qualificada com a pulseirinha amarela ou vermelha. Duvido, sinceramente. Mas o que é certo é que, como titular de cargo público, António Costa não lhe fica bem passar à frente daquelas pessoas todas, algumas das quais estavam há várias horas à espera, na urgência. Repare, não é um serviço de consulta, é uma urgência de um hospital para ser atendido. Repito, a triagem de Manchester existe para alguma coisa, para garantir aquilo que é prioridade no atendimento de uma urgência. Não pode servir para desvirtuar aquilo que é a prioridade, tendo em conta a cor, o cargo, a cara, ou então as funções que as pessoas representam. Não fica bem, repito. Isto é ser muito simpático na análise. Eu não sei se é verdade, repito, já agora acrescentei sobre perguntar, não sei se é verdade. A ser verdade, repito, não faz sentido deixar alguém titular de um cargo público passar à frente de outras pessoas. Último ponto do primeiro ordem do dia. IVA a 6%, isto é uma citação, IVA a 6% na restauração era a cereja no topo do bolo. Isto foi a declaração da doutora Ana Jacinto, que é a nova responsável da Aresp. Talvez escolhi bem as palavras para não ser desagradável. Primeiro ponto. Você também gostava ou não gostava? Você que está desse lado. Que todos os dias, quando vai pagar bens e serviços, paga a 23%. Eu quero recordar à doutora Ana Jacinto que a restauração chegou a pagar 23% e que este governo fez um monumental frete aos empresários da restauração. Foi passar já para 13%. Há uma pergunta que tenho para fazer. Qual é a prioridade para baixar o IVA na restauração para 13% e deixar na eletricidade ao preço que está, na energia? Percebe? Você ouviu este governo encher a boca durante 4 anos a atacar empresas de energia e a fazer queixas sobre porque é que tem os preços elevados e porque é que metem dinheiro ao bolso e não sei das quantas, não é? Mas, no entanto, o governo, quando se tratou de baixar o IVA, em vez de baixar na eletricidade de 23% para 13%, baixou na restauração. Eu percebo o lobby da restauração que existe e que andou a pressionar o Partido Socialista durante muito tempo. O que eu não percebo é que façam estas figuras e depois deem asas a este tipo de declarações. Eu assim também sou empresário, percebe? A doutora Ana Jacinto que vem fazer estas declarações, isto é um insulto para o contribuinte normal. E mais, isto é um outro insulto, que é para as pessoas que andavam a pensar que se baixasse o IVA da restauração de 23% para 13%, o preço da restauração ia baixar. Não baixou. Por contrário, aumentou. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que do ponto de vista administrativo foi uma decisão, não é, do governo de baixar de 23% para 13%, o que se fez foi engordar os bolsos já bem cheios de muita gente na restauração. E já agora, para o Primeiro-Ministro, que naquela entrevista na televisão, teve no debate com o Rui Rio, teve o desplante de se atirar à questão do engordar os bolsos das empresas de energia, as Galpes, Altices, não sei das quantas, e ele não disse Altices, disse PT e EDPs, já agora perguntar ao Primeiro-Ministro se ele não está preocupado por ter engordado os bolsos da malta da restauração. Percebe? Bom, então vamos lá, gente. Bom, então o deputado Barbosa Ribeiro, que foi aquele que citámos aqui na semana passada, que está no processo no processo de Tancos, no fim de semana veio dizer que não tem nada a se pronunciar sobre o assunto. Bom, eu vou-lhe passar aqui um trabalho feito pela RTP para você ouvir, ok? Verdadeira a conversa que foi publicada na acusação de Tancos? Pergunta da jornalista. Não vou fazer nenhum comentário sobre essa matéria. Como sabem, esse é um processo que, enfim, cujo conhecimento eu tenho através da comunicação social. Não tenho nada a ver com esse processo e, portanto, neste momento estou concentrado na vida política, na campanha do PS e, portanto, não vou fazer nenhum comentário sobre essa matéria. Mas é uma conversa que se refere à recuperação do armamento de Tancos. Confirma isso, pelo menos. Não vou fazer nenhum comentário sobre essa matéria. O nome do deputado socialista aparece nas páginas da acusação conhecida na última quinta-feira. Está associado a uma troca de mensagens comprometedora com a Sarete Lopes no dia em que as armas foram recuperadas. Aos olhos do Ministério Público, trata-se de uma confissão do ex-ministro da Defesa que saberia do plano da encenação. Voltemos então a 18 de outubro de 2017. Parabéns pela recuperação do armamento, grande alívio
Não te quis chatear hoje. Foi bom. Pela primeira vez se recuperou o armamento furtado. Eu sabia, mas tive de aguentar calado a porrada que levei. Mas, como é claro, não sabia que ia ser hoje. Vais à Assembleia da República explicar? Venho, mas não poderei dizer o que te estou a contar. Ainda assim, foi uma bomba. Não fui ouvido por nenhuma autoridade, não fui contactado por nenhuma autoridade e, portanto, não tenho nada a acrescentar sobre essa matéria. Muito obrigado. Vamos lá ver se a gente percebe. Ok? Obrigado a quem se fez aí a referência que nós estamos 1900 pessoas em teatro. Vamos ver se a gente se percebe. Barbosa Ribeiro, deputado do Partido Socialista, era um rapazinho que vinha ao Facebook que me insultava frequentemente nos anos da Troika, mas eu vou deixar isso para trás. O rapazinho enfiado num aparelho do Partido Socialista até às orelhas. Ok? Amigo de Azeredo Lopes e amigo de António Costa, que o mantém em 8º lugar na lista de deputados à Assembleia da República. Candidatos a deputados. Bom, deixa-me ver se eu percebo. Tiago Barbosa Ribeiro manda um SMS a Azeredo Lopes a dizer: olha, afinal, parabéns, não sei quantos, e o Azeredo Lopes responde: não, eu já sabia. Pá, mas estive caladinho para levar esta porrada toda, não sei das quantas. E depois também Barbosa Ribeiro diz assim: vens à Assembleia explicar. Ele diz que sim, mas não pode contar tudo. Desculpem lá. Em que é que isto impede Barbosa Ribeiro de fazer um comentário às perguntas que os jornalistas estão a colocar? É o facto do Ministério Público não lhe ter perguntado nada? Espera aí. O país não precisa de uma explicação do protagonista da troca de mensagens entre um Ministro da Defesa e um deputado sobre o que é que se fez de encobrimento, porque a partir do momento que o Ministro diz que sabia, ele está envolvido naquilo. O que é que isto impede um deputado de vir falar sobre os SMS que mandou a um ex-ministro? Bom, isto não tem pés nem cabeça. Este senhor, este rapaz, continua na lista de candidatos a deputados pelo Porto, pelo Partido Socialista. Se isto não é falta de vergonha, eu não sei o que é. Mas eu acho que o Ministério Público foi muito simpático por não ter ouvido Tiago Barbosa Ribeiro, mas ter pedido à Assembleia da República para ser chamado não sei o quê. Bom, este senhor tem que ser ouvido. Porque aquele SMS, das duas uma mentiram, estavam os dois a armar-se, não é? Aquele SMS é demasiado explícito. O que é que isto impede uma pessoa de dar uma explicação ao país perante as câmaras de televisão e os microfones? Ou as câmaras de televisão e os microfones servem apenas para fazer campanha eleitoral? Bom, não sei. Que é duvidoso, é. Bom, segundo ponto. Aliás, pelos vistos, Barbosa Ribeiro continua deputado, candidato a deputado, sem ter o mínimo vergonha na cara. Que é dar uma explicação ao país sobre aquilo que disse. E a troca de mensagens com o ministro. Terceiro ponto, como você percebeu, no fim de semana, duas pessoas que chave do regime pronunciaram-se contra o Ministério Público, contra o processo, a dar a ideia que isso é uma conspiração, e a favor de António Costa. O primeiro foi Santos Silva, como você sabe, é um indivíduo que, do ponto de vista de imagem, às vezes fica a arrasar o nível da sarjeta, percebe? Era o tal que dizia que gosta de malhar na direita. Santos Silva, eu já disse aqui várias vezes, o Ministro das Finanças e o Ministro dos Negócios Estrangeiros são duas pessoas que têm que estar de fora da politiquice das campanhas. Centeno nunca percebeu isso, como Teixeira de Santos nunca percebeu isso, como outros Ministros das Finanças nunca perceberam isso, infelizmente. E outro que não está a perceber isso é Santos Silva. A intervenção de Santos Silva no fim de semana é lamentável, porque ele passa a mensagem de conspiração e de não sei quê, os partidos políticos estão a aproveitar isto a baixar o nível da campanha. Desculpem lá. Em democracia, numa república, isto é ética republicana, que é uma coisa muito cara, como você sabe, o Partido Socialista. Numa democracia, o mínimo que se pode pedir é uma explicação para aqueles factos. E a pergunta sobre, espera aí, então este tipo é íntimo do Primeiro-Ministro? O Primeiro-Ministro e o Partido Socialista e o Governo param tão bem a comunicação. E você acredita, nós somos obrigados a não pensar que alguma coisa daquele processo possa ter chegado ao Sr. Primeiro-Ministro. Mas alguma vez... Esta pergunta não é legítima. Isto é uma pergunta que eu fiz aqui antes de Rui Rio se ter atirado ao assunto. Como você sabe, a primeira coisa que Rui Rio disse foi que não ia trazer tanques para a campanha. O que era uma estupidez. Não! Tanques têm que estar na campanha. Bom, e já agora, sobre Santos Silva e José Sócrates, eu não sei se percebeu, mas espera aí. José Sócrates é um indivíduo que está acusado de corrupção. Percebe? José Sócrates é um indivíduo que tem que explicar as fotocópias de que falava. Dinheiro emprestado,
o José Sócrates é suspeito de ter enfiado ao bolso não sei quantos milhões de euros dos negócios que proporcionou. E é este fulano que vem dizer que isto é uma conspiração do Ministério Público e vem apoiar António Costa. Bem, primeiro ponto, eu acho que António Costa devia prescindir destes apoios, sinceramente. Esta carta, este artigo que José Sócrates publicou, faz mais pela oposição do que faz por António Costa e pelo Partido Socialista, como está a ver pelas sondagens. E já agora uma coisa, o Dr. Santos Silva devia ter vergonha na cara, percebe? Porque o partido e o governo, que ainda há poucas semanas dizia que tinha que haver uma separação entre justiça e política, é o mesmo partido e o mesmo governo que neste momento está a insinuar que o Ministério Público está a fazer uma campanha contra o atual governo. E isto é uma estupidez. Mais, quem andava a dizer que era o PSD, que tinha um projeto de contornar o Ministério Público, e vocês já sabem aqui que eu sou contra essa ideia de Rui Rio, mas quem estava a acusar isto era o Partido Socialista, é o partido que agora parece fazer estas vergonhas. Bom, como você já percebeu também, toda a gente perdeu a cabeça na campanha. E perdeu a cabeça o PS. O PS está de cabeça perdida por causa da queda de votação que tem das últimas semanas. E sobretudo pela aproximação entre o PS e o PSD. Eu não sei se vai ficar assim na campanha, no final. Não sei se vai ficar assim nas eleições. Mas uma coisa é certa. Isto é o reflexo da falta de transparência e de alguns escândalos que aconteceram durante esta legislatura. E começam a aparecer. E já agora uma coisa sobre a entrada de Santos Silva e de José Sócrates. Você recorda-se quando foi do anterior governo? Sim, José Sócrates. Antes das eleições foram denunciadas uma série de coisas que as pessoas ignoraram. Depois das eleições viu o resultado? Bom, eu suspeito que este caso de Tancos é exatamente a mesma coisa. Ignore se quiser, mas isto, se houver justiça, não vai ficar por aqui. Porque aquilo que se passou, percebe, entre o Sr. Ministro da Defesa e uma parte das estruturas militares é uma absoluta vergonha e é um insulto à democracia. E se isto não ficar clarificado, nós, sim, aqui vamos ter uma crise de regime. E depois admirem-se que a malta não confia na justiça. Bom, eu tinha aqui mais 2 pontos para tratar, mas como me alonguei um bocado na questão de Centeno, só que era importante explicar aquilo tudo, vou deixar para amanhã. Bom, quanto a nós, vamos ficar por aqui. Esta semana vamos retomar o Think Tank. Não sei se vai ser quarta-feira, se vai ser quinta. Eu amanhã dar-lhe conta disso. Quanto a nós, dizer-lhe que amanhã, às 8 da manhã, estarei cá. E pedir aquilo que peço sempre. Colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em sítio nenhum. Em todo o caso, quero agradecer às 1.900 pessoas que estiverem hoje em direto. Porque é desse apoio que se faz a força do canal. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.